Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí. Tá certo? A gente sabe do interesse mundial pelo que resta do planeta. Basicamente, a Amazônia. Tá certo? Eu não tenho provas, mas o interesse em criar agora uma grande área de preservação da Amazônia, de 136 milhões de hectares, se discute lateralmente quando há essas reuniões de clima aí pelo mundo afora. Tá? E como disse no começo, se toda essa devastação que vocês nos acusam que estamos fazendo, que já foi feita no passado, a Amazônia já tinha sido extinta, já seria um grande deserto. Nós sabemos, o agricultor brasileiro sabe, que a Amazônia, se você desmatar, dá para 2, 3 safras e depois vira deserto. Ninguém quer levar isso para lá. Eu falei da nossa viagem aqui, estão convidados, né? Vocês não, que é muita gente, o Brasil não tem dinheiro para isso. Mas o representante da Alemanha, da França, se quiser, viajar ali de Boa Vista a Manaus para ver como é que está aquela área toda. Repetindo aqui, nós preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Porque vocês destruíram o seu ecossistema, praticamente, e nós não estamos no mesmo caminho de vocês. Agora só cobram de nós. Quando se fala da Alemanha, por exemplo, da energia elétrica, a fonte de energia de vocês é a fóssil, petróleo, termoelétricas. Então, carvão também, grande parte. O carvão quase não existe aqui no Brasil. Então, nós somos exemplo para vocês. Isso que acontece de muitas divulgações, por exemplo, como a de agora, de ontem, do INPE, é uma cópia de anos anteriores. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE, para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que, pelo nosso sentimento, não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum. Eu até perguntei para vocês, né, por que tanta ONG na Amazônia, já que estão tão preocupados com o meio ambiente, com o ser humano, e zero na região do semiárido nordestino? Responda para mim isso aí. Será que o interesse de vocês é com o ser humano ou é outro interesse futuro nessa área? Eu vi que você falou de se candidatar de novo em 2022 e, se não me engano, quando você chegou no poder, você falou que você faria só um mandato. Então, gostaria de esclarecer também esse ponto para saber se você está pronto para essa reeleição. Vou começar pela última pergunta, né? Vocês de fora já estão com saudades dos governos corruptos e descomprometidos com o Brasil. É isso que vocês querem aqui. Porque se fosse um outro presidente, lá tivesse tido em Osaka, já teriam mais 50 reservas indígenas marcadas esse ano de forma subserviente. Tá? Isso mudou, você tem que entender que isso mudou. Tá certo? Agora, eu sempre falei durante a campanha, se for feita uma boa reforma política, dentro dessa reforma, diminuindo o número de parlamentares federais, estaduais e municipais, entre outras, eu abriria a mão da reeleição. Como essa reforma depende basicamente do parlamento, e não minha, pelo que tudo indica, não teremos reforma política. Agora, em não havendo a reforma política, eu não estou mudando o meu posicionamento durante a campanha, até porque durante a campanha ninguém me acompanhou, nem imprensa local, muito menos a de fora do Brasil. Ninguém acreditava em mim. Agora, eu acreditava no povo brasileiro, estamos fazendo a nossa parte. Eu tenho falado, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente da República está buscando cumprir com todas as forças o que prometeu durante a campanha. Agora, para a tristeza de vocês, tá? Se Deus quiser, tudo vai dar certo, uma política semelhante à minha continuar presente no Brasil de forma eterna. Não teremos mais pessoas como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, entre outros, governando o Brasil. O povo entendeu que essas pessoas não representavam o interesse do seu país.
em grande parte, um governo voltado à corrupção e um descomprometimento com o futuro do seu país. Eu sou completamente aberto à liberdade de imprensa. Quem tentou impor aqui o controle social da mídia há pouco tempo foi o PT. Agora, a mídia então sofre críticas, como também sofro. Ela tem que aprender que no regime democrático, tá, isso acontece. Ela tentou impor a ditadura no Brasil na luta armada. Ela estava indo para a guerrilha do Araguaia quando foi presa em Vitória. E depois conta um drama todo mentiroso, que ela teria sido torturada, sofreu abuso, etc. Mentira. Mentira. Tá? Se eles tivessem ganho a guerra, hoje o Brasil estaria numa ditadura. E, graças a Deus, isso não aconteceu. Por quê? Não apenas as Forças Armadas, bem como as Forças Auxiliares, governadores de estado, na época, como de São Paulo, Rio e Minas Gerais, não aceitaram isso daí. Agora, a Mila, então, tem que entender que o império a qual ela serve no momento não tem mais aquela força que tinha no passado. Temos, hoje em dia, uma mídia completamente livre, que é materializada por esse pequeno instrumento aqui. O que aconteceu agora, a questão de likes na Instagram? O Instagram não tem mais likes, uma tentativa de interferência. Tá? Esse sim é uma censura. Eu acho que você, quem está criticando aqui a questão da Mira Leitão poderia dar uma força aqui à democracia, à liberdade de imprensa, no tocante aos likes do Instagram. Tá certo? Ninguém mais do que eu sou atacado pelas mídias sociais aqui, e a mídia tradicional também. Logicamente, não fico triste, mas em nenhum momento eu apresentei qualquer decreto para que haja um mínimo de controle sobre essas mídias sociais. Por mim, vão continuar completamente livres. Pode fazer meme à vontade, me criticando, mentindo. Da minha parte, não tem problema. Até porque o povo, cada vez mais, está entendendo, né? E está conseguindo filtrar o que é verdade e o que é fake news. Então, estamos à disposição não só do Japão, um país que eu adoro, um povo maravilhoso. Eu nunca vi um japonês pedindo esmola no Brasil. Esse é o recado que eu dou para todos aqui no Brasil, todos, sem exceção, tá certo? Eu orgulho de vocês, da maneira como vocês se empenham, se dedicam, são patriotas e são unidos, e têm a sua fé. Tá? E assim vocês conseguem os seus objetivos. Comparando o Brasil com o Japão é uma potência em recursos minerais, em áreas agricultáveis, em região para o turismo. Tá? E vocês são a terceira economia do mundo, e nós aqui somos a oitava pelos commodities apenas. E se nós nos aproximarmos com o Japão, Coreia do Sul, a China também tem interesse, temos interesse nesse sentido, não sermos apenas um mero exportador de commodities, entre outros países, a França, a Alemanha, seja qual for, estamos de braços abertos para fazermos boas parcerias proveitosas nos nossos dois países que agreguem valor. Estamos à disposição de vocês. E o Brasil é um país que começa a dar sinais que tem um governo confiável. Agora, adotou-se no Brasil, de governo Fernando Henrique para cá, PSDB, e depois o PT, que distribuição de riqueza é criar bolsas. É o país das bolsas. Tá? E o que faz tirar o homem da miséria ou a mulher é o conhecimento. A educação aqui no Brasil, nos últimos 30 anos, nunca esteve tão ruim. As provas do PISA bem demonstram isso daí. Esses políticos que criticam a questão da fome do Brasil, no meu entender, tem que se preocupar, estudar um pouco mais as consequências disso daí. Eu estive em Israel. Lá, a precipitação pluviométrica é menor que o semiárido nordestino. Com tecnologia, eles conseguem não só garantir a sua segurança alimentar, como exportar parte para a Europa. Falar que se passa fome no Brasil é um discurso populista tentando ganhar simpatia popular, nada mais além disso. O que nós temos que fazer, nós do Poder Executivo e o Legislativo, que em grande parte um depende do outro, é facilitar a vida do empreendedor, de quem quer produzir. E não fazer esse discurso voltado para a massa da população, porque o voto tem o mesmo peso, não interessa se a pessoa é pobre ou não, tem exatamente o mesmo peso. Porque nos conduzirá a uma situação semelhante à da Venezuela.
onde o Chaves implementou muito bem o socialismo, tá? E esse país, irmão nosso, chegou na situação de miséria que se encontra hoje em dia. É só as autoridades políticas, nós do Legislativo e do Executivo, não atrapalhar o nosso povo, que essas franjas de miséria, por si só, acabam no Brasil, porque o nosso solo é muito rico para tudo que você possa imaginar. O Brasil é um dos países mais difíceis de fazer negócio. Então, a reforma da Previdência é um primeiro passo para dar uma sinalização que nós queremos recuperar a nossa confiança e dizemos que estamos preocupados com o déficit nosso. Esse é o primeiro passo. O passo seguinte, por que não apresentamos ainda? Porque o próprio parlamento reage se nós mandarmos mais uma proposta para lá. Eu entendo que poderíamos também estar discutindo uma reforma tributária, tá? Mas o parlamento acha o contrário. E eu tenho que me manter bastante cauteloso para não mandar 2, 3 propostas e não aprovar nenhuma. Por isso a demora. Agora, paralelamente a isso, né? Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, desburocratizando, como, por exemplo, a medida da liberdade econômica. Era muito difícil você abrir um pequeno negócio no Brasil, até um cabeleireiro, até vergonha de falar, tá certo? É muito difícil, dada a burocracia. Resolvemos esse assunto. No governo anterior, Michel Temer, ele fez uma pequena reforma na nossa CLT, que se não tivesse feito, estaria pior economicamente o Brasil ainda. Estamos com projetos audaciosos já em execução, né? Concessões de aeroportos, vários, de estradas. Estamos mostrando ao povo trabalhador, né, que nós confiamos neles, né? Propostas menores estão sendo tomadas também com projeto de lei, porque nós temos que negociar o envio de medida provisória com o parlamento, que é bastante sensível. Nossa base parlamentar é diferente das anteriores, tá? E isso é uma dificuldade, mas o parlamento está entendendo da importância da independência dos poderes, coisa que não existia até o ano passado. O poder executivo e legislativo era um só. E isso não estava dando certo. E nós não estamos inventando nada, estamos cumprindo a nossa Constituição. E, pelo que tudo indica, não só o Executivo como o Legislativo entendeu dessa importância para o futuro do Brasil. A certeza, se continuasse fazendo uma política, a exemplo dos governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, ou até mesmo Michel Temer, o Brasil não ia durar mais 4 anos.